Talvez não haja figura na literatura mais fascinante do que o malandro, aparecendo em diversas formas no folclore de muitas culturas. Ele é diferente da figura do tolo, que é inofensivo, mas também ingênuo, e muitas vezes acaba prejudicando a si mesmo. O tolo caminha alegremente sonhando com todas as suas aventuras, sem saber que se desse apenas mais um passo cairia de um penhasco. O malandro é espirituoso e enganador. Ele é a raiz atemporal de todas as criações picarescas da literatura mundial e não pode ser reduzido a uma única entidade literária. Os contos de malandros existem desde os tempos antigos e dizem que estão na base da civilização e da cultura. Eles pertencem às expressões mais antigas da humanidade. Os malandros são os infratores das regras, os agentes do mal, os mestres do engano e os que atravessam fronteiras. A melhor maneira de descrever o trapaceiro é dizer simplesmente que a fronteira é onde ele será encontrado, já às vezes traçando a linha, às vezes cruzando-a, às vezes apagando ou movendo-a, mas sempre lá, o Deus do limiar em todas suas formas. Os malandros estão sempre na estrada, eles são os senhores do meio-termo. Enquanto nos esforçamos para rastrear a origem do malandro, ele continua a nos pregar peças, sempre evasivo, sempre ultrapassando nossos limites conceituais de definição nos quais tentamos confiná-lo. Talvez aqui esteja uma primeira lição a ser aprendida com o trapaceiro: façamos o que fizermos, ele está sempre um passo à nossa frente. As vítimas de pessoas como vigaristas e vendedores de óleo de cobra são aquelas que não têm consciência do malandro e foram enganadas pela sua própria ingenuidade, ganância ou auto-engano. Temos que ser um pouco astutos, para nos protegermos de sermos enganados. Também pode haver pessoas que realmente acreditam que estão ajudando os outros, mas na verdade os estão enganando. Neste caso, tanto o perpetrador quanto a vítima não têm consciência do malandro. O malandro só é perturbador quando opera inconscientemente em nossas vidas como uma entidade autônoma. Outra maneira pela qual o trapaceiro pode aparecer é como alguém que não está enganando, mas dizendo a verdade, mas provavelmente não acreditaremos nele. Na época medieval, o bobo da corte era conhecido por falar a verdade sem perder a cabeça. Ele foi a única pessoa que recebeu permissão do rei para poder contar as coisas como as coisas são e foi uma figura importante nas cortes reais. Para tornar conhecidos seus privilégios especiais, ele usava um boné e um cetro de tolo, refletindo a coroa e o cetro do rei. O malandro está presente em nós assim que ganhamos consciência do nosso ego na infância. É a progressão mais primitiva para o mito do herói, mas um passo necessário para se tornar maduro e completo. O ciclo do malandro corresponde ao período de vida mais antigo e menos desenvolvido. O malandro é uma figura cujos apetites físicos dominam o seu comportamento, ele tem a mentalidade de uma criança. Sem qualquer propósito além da satisfação de suas necessidades primárias, ele é cruel, cínico e insensível. Essa figura, que inicialmente assume a forma de um animal, passa de uma façanha maliciosa a outra. Mas, ao fazer isso, uma mudança ocorre nele. No final do progresso de seu ladino, ele começa a assumir a aparência física de um homem adulto. Malandro se levanta contra as restrições e autoridades. Assim como o ID, o componente instintivo inconsciente que está presente no nascimento, a fonte da gratificação instantânea, das necessidades e desejos corporais, dos impulsos emocionais e das pulsões, que está em constante conflito com o superego, a internalização das regras culturais, que ajuda a agirmos de maneira socialmente aceitável. Os malandros costumam ter uma libido enorme e muitas vezes apresentam temas escatológicos. Uma forma precoce e inocente de trapaceiro são os pais brincando de esconde-esconde com os filhos para fazê-los rir. O malandro chega até nós quando somos muito sérios, rígidos, quando seguimos regras e horários e quando nos falta senso de humor. Ele nos faz esquecer o que pretendíamos lembrar, dizer coisas das quais nos arrependemos mais tarde ou aparecer na forma de um deslize freudiano e causar risos. Talvez nenhum filósofo tenha escrito sobre a importância do riso de forma tão eloquente como Nietzsche. Ele escreve: "Eu realmente me permitiria ordenar as fileiras dos filósofos de acordo com a categoria de seu riso, até aqueles que são capazes de rir de ouro. E supondo que os deuses também pratiquem filosofia, não duvido que no processo saibam rir de uma forma sobre-humana e nova, e à custa de todas as coisas sérias. Os deuses deleitam-se em zombar, e mesmo quando se trata de ações sagradas, parece que eles não conseguem parar de rir.
O riso faz a mediação entre o sagrado e o profano, onde reside o malandro. O riso representa uma atitude perante a vida e consigo mesmo, principalmente, rir de si mesmo. Rir é um trabalho interior profundo, rompe nossa personalidade e nos abre para uma mensagem profunda. O malandro nos belisca e nos diz que a vida é uma brincadeira. Somos os atores de um vasto palco seguindo um roteiro pré-determinado. Porém, ele também nos diz que não precisamos necessariamente seguir o roteiro, que podemos fazer o nosso, improvisar e não ter medo de errar, mas sim rir deles. Temos a liberdade e a responsabilidade de fazê-lo. Este é um aspecto central da filosofia existencialista que nos ensina a nos tornar autênticos e a descobrir quem realmente somos. Podemos enganar os outros ou ser enganados, mas nunca podemos enganar a nós mesmos. O malandro nos obriga a olhar para nós mesmos no espelho e para a persona que estamos assumindo para impressionar os outros, em detrimento de nossas necessidades instintivas, de nossa criatividade e ludicidade que são tão vitais para nos dar a energia que precisamos em nossa vida cotidiana. O malandro é contra qualquer autoridade, pois quer fazer o que é melhor para ele e nunca colocará outra pessoa antes de si mesmo. Ele abre buracos em fronteiras rígidas e questiona pressupostos fundamentais sobre a forma como o mundo está organizado, e revela a possibilidade de transformá-los, mesmo que muitas vezes para fins ignóbeis. É a figura que nos leva a questionar quem está no poder e as limitações e regras que nos são impostas. Sua energia penetra e desfere duros golpes na tentativa de nos acordar como indivíduos e como cultura. Ele intervém e aponta as coisas, pedindo a uma cultura que olhe para a sua própria loucura, abordando temas quentes com inteligência e humor, iluminando áreas sombrias e trazendo a atenção do público para o ponto fraco da sociedade. Os comediantes ajudam a transmitir a mensagem do trapaceiro, o que muitas vezes pode acontecer à custa de sua própria estabilidade mental. Os comediantes são figuras importantes e ajudam a sociedade como um todo. Quando a comédia é suprimida, há consequências graves, e já que o trapaceiro permanecerá inconsciente. Porém, o malandro encontrará uma saída e, se for ignorado, ele aparecerá na forma de uma neurose. A dúvida é um precursor da mudança e o malandro tem tudo a ver com mudança. O problema então não é a dúvida, o problema é o medo da mudança. Enfrentar o risco da dúvida é necessário para que qualquer indivíduo cresça. Como agente de mudança, o malandro desperta o nosso medo da mudança e é um companheiro inquieto, mas essencial, no caminho do crescimento. As origens, a vivacidade e a durabilidade da cultura exigem que haja espaço para figuras cuja função seja descobrir e perturbar exatamente aquilo em que as culturas se baseiam. A totalidade da vida consiste em ordem e caos, e o espírito dessa desordem é o malandro. Ele é o deus dionisíaco do vinho e da música que nos conecta a forças instintivas que estão fora dos limites de todas as coisas civilizadas e que procura quebrar convenções e nos levar a lugares selvagens e indomados. Nietzsche, que se autodenominava o último discípulo do filósofo Dionísio, escreveu: "Eu te digo, é preciso ainda ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante." Sem caos, a sociedade perde a sua cultura, o sistema torna-se falho, obsoleto e burocrático. Portanto, o malandro não apenas destrói valores antigos, mas também cria novos valores. Ele remodela o mundo circundante com magia interior, transformando continuamente o antigo em novo. Apesar de todo o seu comportamento perturbador, os trapaceiros são regularmente homenageados como criadores de cultura. Imagina-se que eles não apenas roubaram certos bens essenciais do céu e os deram à raça humana, mas também ajudaram a moldar este mundo, de modo a torná-lo um lugar hospitaleiro para a vida humana. Além da criação, o malandro nos ensina que todos nós temos capacidade de destruição. O malandro é ao mesmo tempo criador e destruidor, doador e negador, aquele que engana e que sempre é enganado a si mesmo. A pessoa que parece ser muito gentil ou pura por fora, e está reprimindo suas verdadeiras emoções, pode repentinamente tornar-se autodestrutiva ou se envolver em comportamentos pecaminosos. Intuitivamente, podemos sentir que há algo errado nessa pessoa e que ela está assumindo uma personalidade. É como se o trapaceiro o estivesse obrigando e insistindo para que ele fizesse exatamente aquilo que a consciência proíbe, e também o enganando para que revele isso sobre si mesmo. Não se deve tentar viver no extremo, mas sim alcançar um equilíbrio e fazer as pazes com os seus aspectos obscuros. A psique compensa para alcançar o equilíbrio e a totalidade.
Como o trapaceiro perturba as convenções, ele é comumente visto sob uma luz negativa. No entanto, isto está errado, uma vez que ele não conhece o bem nem o mal, mas é responsável por ambos. Ele tem um lado claro e um lado sombrio. Porém, ele sempre apresenta um elemento lúdico, é isso que define o malandro. O malandro não possui valores, morais ou sociais, está à mercê de suas paixões e apetites, mas através de suas ações todos os valores surgem. A sua inteligência criativa surpreende-nos e mantém viva a possibilidade de transcender as restrições sociais que regularmente encontramos. Ao contrário do diabo, que é um agente do mal, o malandro é amoral, não imoral. A moralidade é uma estrutura da sociedade e da consciência do ego, o inconsciente não segue as nossas regras. Trickster resume o paradoxo da condição humana. Ele ocupa a unidade peculiar do liminar daquilo que não é isto nem aquilo, e ainda assim é ambos. Como humanos, lutamos para compreender o paradoxo, a contradição e para compreender a possibilidade de que a unidade possa estar subjacente à aparente dualidade. O malandro é frequentemente identificado com animais específicos, assumindo a forma de raposa, corvo, macaco, coiote, lebre ou aranha, entre outros. Ele não possui uma forma bem definida e fixa. Como um metamorfo, ele é como um líquido, evitável. O malandro pode aparecer habilmente sob qualquer disfarce e imitar a forma de outros animais, mas podemos identificar a energia do malandro pela própria natureza da sua mutabilidade e das suas ações incendiárias. Qualquer que seja a forma que assuma, ele é um ser primordial da mesma ordem dos deuses e heróis da mitologia. Na mitologia grega, Prometeu é um trapaceiro que roubou o fogo dos deuses para dá-lo à humanidade, para desgosto dos deuses, pois a humanidade não estava preparada para usar este princípio de uma forma criativa e altruísta. No entanto, foi precisamente isso que nos tornou humanos, pois o fogo foi essencial para a evolução do homem. Aqui encontramos um paradoxo: aquilo que é necessário ao progresso da espécie humana, também é capaz de nos destruir. Pode-se pensar aqui na inteligência artificial ou na singularidade. Quando o malandro é punido, ele é substituído pela estupidez. Prometeu é punido pelos deuses e substituído por seu irmão Epimeteu. Prometeu é o previsor, que pensa antes de agir, enquanto Epimeteu é o pensador posterior, que age antes de pensar. Quase se poderia dizer que neles um único ser primitivo, astuto e estúpido ao mesmo tempo, foi dividido numa dualidade. Outra figura malandra é B.R. Rabbit, personagem dos contos populares afro-americanos que é retratado como um oprimido e mais fraco que seus oponentes, ganhando assim a simpatia do público. Nas histórias, ele se mete em problemas devido à sua própria natureza travessa, e então deve usar sua inteligência e habilidade para enganar e ser mais esperto que animais maiores e mais fortes, assumir o controle da situação e sair dos problemas. Anansi, a aranha, é uma trapaceira africana. Ele é um personagem moralmente ambíguo que engana tanto os humanos quanto os deuses. Seus truques são aprimorados por sua habilidade de mudar de forma e assumir a forma que melhor se adapta à sua aventura. No entanto, alguns também o consideram o criador divino que criou o mundo inteiro, trazendo histórias e sabedoria ao mundo. Da mesma forma, na cultura nativa americana, Iktomi é um espírito trapaceiro aranha. Ele já foi sabedoria, mas foi destituído do título por causa de seus modos problemáticos. Seus planos maliciosos muitas vezes falhavam, então essas histórias eram geralmente contadas como uma forma de ensinar lições aos jovens. Ele dá o apanhador de sonhos às pessoas para proteção. Os contos populares revelam como ele é respeitado, temido e ridicularizado. Ele pode usar cordas para controlar humanos como marionetes e tem o poder de fazer poções que mudam os deuses. De acordo com uma profecia, sua teia se espalharia por toda a terra. Isto pode ser interpretado como a rede telefônica e depois a internet e a rede mundial de computadores. Iktomi é considerado desde tempos imemoriais o patrono das novas tecnologias. O mito é uma forma da psique falar sobre si mesma. Muitos dos povos nativos americanos consideram Iktomi o deus dos europeus, que, eles afirmam, parecem seguir prontamente seu comportamento bizarro e seus truques auto-enganadores. O coiote é outra figura importante do malandro no folclore nativo americano. O equivalente europeu é Reynard the Fox. Uma das figuras mais populares da mitologia nórdica é Loki, o deus trapaceiro.
Através de truques e travessuras, ele causa a morte de Baldur, o mais amado de todos os deuses. Loki logo é considerado culpado e punido, e os deuses sabiam que este evento era o prenúncio do Ragnarok, a queda e morte dos deuses e do próprio cosmos que eles mantinham. Em outras palavras, se alguém amarrar o trapaceiro, isso destruirá o mundo. A divindade grega Hermes é um encrenqueiro e ladrão, bem como um criador benéfico que trouxe o fogo e a música, entre outras coisas, ao reino humano. Seu status divino, entretanto, não é claro em seu nascimento. Ele nasceu como um outsider, mas quer ser um insider. Através de suas primeiras façanhas como trapaceiro, como roubar o gado de Apolo, ele conquista a admiração de Zeus e um lugar incontestado no Monte Olimpo, o lar dos deuses gregos. Hermes é um malandro divino, psicopompo e mensageiro dos deuses, negociando a fronteira entre o homem e Deus, a matéria e o espírito. Ele é o único Deus que pode atravessar todos os três reinos, o Monte Olimpo, terra e submundo. E talvez até, como mediador entre o mundo dos sonhos e a vida desperta. Hermes é um terceiro modo de vida, além do racional apolíneo e do irracional dionisíaco. Ele é o deus das piadas e das viagens, o guia astuto das almas. Quando os inimigos invadiram sua cidade, Hermes vestiu-se como um simples pastor e carregava um carneiro pela cidade, e por onde andava criava segurança. Ele mostrou às pessoas que era seu aliado em qualquer batalha que pudessem encontrar e protetor em qualquer perigo. Isto nos lembra Jesus como o bom pastor, levando as ovelhas perdidas de volta ao rebanho. O Deus trapaceiro também possui uma energia protetora. Muitas tribos usam máscaras e abandonam sua personalidade, sendo possuídas pelo espírito do malandro. Os rituais são um elemento importante do malandro. Se faltar o cenário do ritual, falta o trapaceiro. O comportamento das tribos torna-se excêntrico, cômico e rude. No entanto, a sacralidade conecta essas características com fertilidade, bem-estar e alegria. No caráter ambíguo do malandro, podemos observar a estreita ligação entre os domínios do sagrado e do profano. O malandro atinge um acorde humano mais profundo. Ele realiza um trabalho cultural fundamental e, ao compreender melhor o malandro, compreendemos-nos melhor a nós mesmos, nos aspectos inconscientes de nós mesmos que respondem ao comportamento perturbador e transformador do malandro. Quando descrevemos fenômenos trapaceiros, estamos sempre descrevendo aspectos de nós mesmos. Ele é um speculum mentis, um espelho da mente, comum a toda a humanidade, que num determinado período da nossa história nos deu uma imagem do mundo e de nós mesmos. O problema é principalmente psicológico. Uma tentativa do homem de resolver seus problemas interna e externamente. O psiquiatra e psicólogo suíço Carl Jung chama a figura do malandro de arquétipo. Faz parte do inconsciente coletivo, a estrutura herdada e universal presente em todos, que é mais profunda que a camada do inconsciente pessoal, que é formada pela experiência adquirida ao longo da vida. Os arquétipos são padrões ou impressões primordiais da experiência dos nossos antepassados, a fonte primária de símbolos psíquicos, que atraem energia e a estruturam, e conduzem, em última análise, à criação da civilização e da cultura. O malandro está em toda parte, ele é um estado de espírito eterno. Os arquétipos aparecem transculturalmente como imagens, símbolos e motivos encontrados recorrentemente nos mitos, na religião e na arte ao longo da história. Existem numerosos exemplos de arquétipos como o velho sábio, a grande mãe, o herói e o malandro, para citar alguns. Malandro é o arquétipo que ataca todos os arquétipos. Jung afirmou que existem tantos arquétipos quantas situações típicas existem na vida. Não podemos observá-los diretamente, mas eles têm um grande impacto nas nossas atividades pessoais e na nossa maneira de pensar. É o lugar profundo e escuro onde emergem os impulsos e instintos. Os arquétipos são órgãos da alma, o tecido da estrutura do inconsciente. Eles são personalidades vivas dentro de nós, autônomas e luminosas. Se obtiverem energia suficiente, os arquétipos podem ter controle sobre uma pessoa. O inconsciente é mais antigo que a consciência. É primordial, de onde surge a consciência. Assim, nossa vida consciente o veste e orienta nossas ações, mas é impossível que algo apareça na consciência sem ter raízes no inconsciente. As características mitológicas do trapaceiro estendem-se até as regiões mais elevadas do desenvolvimento espiritual do homem. No início da Idade Média, existiam costumes estranhos.
Jung escreve, bem no meio do serviço divino, mascarados com rostos grotescos, disfarçados de mulheres, leões e pantomimeiros, executavam suas danças, cantavam canções indecentes no coro, comiam sua comida gordurosa em um canto do altar perto do sacerdote celebrando missa, jogaram dados, queimaram um incenso fedorento feito de couro velho de sapato e correram e pularam por toda a igreja. Esses rituais pagãos eram incomumente populares e exigiam tempo e esforço consideráveis para libertar a igreja deles. O fantasma do malandro, porém, continua a assombrar a mitologia de todas as épocas. Jung escreve, ele é obviamente um psicológeno, uma estrutura psíquica arquetípica de extrema antiguidade. Nas suas manifestações mais claras ele é um reflexo fiel de uma consciência humana absolutamente indiferenciada, correspondendo a uma psique que mal saiu do nível animal. O mito do malandro reflete um estágio anterior e rudimentar de consciência, uma personificação coletiva que é o produto de um agregado de indivíduos, e é acolhida por cada indivíduo como algo conhecido por ele, o que não seria o caso se fosse apenas um indivíduo consequência. Se o mito não passasse de um resquício histórico, teríamos que perguntar por que não desapareceu há muito tempo no grande monte de lixo do passado, e por que continua a fazer sentir a sua influência nos níveis mais elevados da civilização. O malandro aponta para um estágio primitivo de consciência que existia antes do nascimento do mito. Somente quando a nossa consciência atingisse um nível mais elevado é que poderíamos nos desligar do nosso estado anterior e dizer alguma coisa sobre ele. Ele, o malandro, é um precursor do Salvador e, como ele, Deus, homem e animal ao mesmo tempo. Ele é ao mesmo tempo subhumano e sobre-humano, um ser bestial e divino, cuja característica principal e mais alarmante é a sua inconsciência. Ele está tão inconsciente de si mesmo que seu corpo não é uma unidade e suas duas mãos lutam entre si. O malandro é um ser cósmico primitivo de natureza animal divina, por um lado superior ao homem por causa de suas qualidades sobre-humanas, e por outro lado inferior a ele por causa de sua inconsciência. O mito do trapaceiro, como muitos outros mitos, supostamente tem um efeito terapêutico. Mantém o anterior baixo nível intelectual e moral diante dos olhos do indivíduo mais desenvolvido, para que ele não se esqueça de como as coisas eram ontem. O chamado homem civilizado esqueceu o malandro. Ele se lembra dele apenas figurativa e metaforicamente, quando, irritado com sua própria inépcia, fala do destino pregando-lhe peças ou de coisas enfeitiçadas. Ele nunca suspeita que sua própria sombra oculta e aparentemente inofensiva tenha qualidades cuja periculosidade excede seus sonhos mais loucos. Para Jung, o malandro faz parte da sombra, ambas perigosas na medida em que as mantemos escondidas de nós mesmos e as projetamos nos outros. Ele escreve, o malandro é uma figura sombria coletiva, uma soma de todos os traços inferiores de caráter dos indivíduos. E como a sombra individual nunca está ausente como componente da personalidade, a figura coletiva pode construir-se continuamente a partir dela. Nem sempre, claro, como uma figura mitológica, mas, em consequência da crescente repressão e negligência dos mitologemas originais, como uma projeção correspondente sobre outros grupos sociais e nações. A energia coletiva do malandro está presente em alguém que parece um líder, mas na verdade é o grande pretendente, aquele que convence o povo prometendo verdades, mas entregando mentiras. Esta figura aparece, desaparece e reaparece, e ao longo de toda a história humana. Achamos que o perigo é quem está tentando invadir nossa casa, mas pouco sabemos dos perigos da parte desconhecida e reprimida de nós mesmos, que nos faz perder a nós mesmos. Nós mesmos, escondidos atrás de nós mesmos, deveríamos nos assustar mais. O malandro nos acompanha até a toca do coelho, às profundezas do nosso eu desconhecido, ao vale da sombra da morte. Por mais assustador que seja, o malandro nos ajuda a encontrar profundezas em nós mesmos que não sabíamos que existiam. Enquanto a sombra nos ajuda a conhecer a nossa moralidade, o malandro está preocupado em nos ajudar a reduzir o pecado do orgulho. Ele evita que tenhamos muita confiança em nós mesmos, pois a arrogância prevê uma queda. O malandro é importante na individuação porque ajuda a desinflar a inflação do ego quando nos tornamos controladores, arrogantes ou narcisistas. O ego saudável é a nossa noção de quem somos, servindo como uma ponte para o mundo interior. O malandro é o especialista em demolição do ego que nos ajuda a tornar-nos mais realistas sobre as nossas limitações psicológicas, e em última análise, sobre a nossa limitação espiritual.
Esta é uma energia dentro de nós e dentro do universo que nos humilha, derruba o nosso ego, perturba os nossos planos, demonstra-nos quão pouco importam os nossos desejos e dissolve as formas que já não nos servem, embora possamos estar apegados a elas para salvar a vida. Quando o ego está no auge, o malandro pega um alfinete e estoura nossa bolha de grandeza, e à medida que começamos a ver a realidade das coisas, tudo o que pensávamos ter significado, poder, dinheiro, fama, prazer, torna-se sem sentido. O malandro ajuda a nos humilhar e nos diz que nosso poder é limitado no vasto universo. Esta entrega é uma necessidade para a autorrealização e uma conexão com o divino. Em vez de o grande ajudar o humilde, o malandro inverte isso e se disfarça de alguém muito humilde, mas essa pessoa humilde supera a chamada grande pessoa, aquela que tem um ego inflado. A Bíblia tem uma passagem que expressa claramente essa energia malandra, e mais Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas que são poderosas. E as coisas vis do mundo e as coisas que são desprezadas, Deus escolheu, sim, e as coisas que não existem, para reduzir a nada as que existem. Não importa quão humilde você seja, ou quão totalmente inútil você possa se sentir na vida. Sempre há algo no eu superior ou em Deus que ainda chama você. Na alquimia, o arquétipo do trapaceiro se manifesta como o símbolo indescritível de Mercúrio, o equivalente romano de Hermes, que é fluido como Mercúrio. Jung escreve: uma curiosa combinação de motivos típicos de trapaceiro pode ser encontrada na figura alquímica de Mercúrio, por exemplo, seu gosto por piadas maliciosas e travessuras maliciosas, seus poderes como metamorfo, sua natureza dupla, meio animal, meio divina, sua exposição a todos os tipos de tortura e por último, mas não menos importante, sua aproximação com a figura de um salvador. Mercúrio os mantém com maestria a dualidade de espírito e matéria e está associado ao lápis philosophorum, pedra filosofal, ou ao eu. Ele está paradoxalmente associado a Cristo e a Lúcifer, o portador da luz. Em comparação com a pureza e a unidade do símbolo de Cristo, Mercúrio os lápis é ambíguo, sombrio, paradoxal e completamente pagão. Representa, portanto, uma parte da psique que certamente não foi moldada pelo cristianismo e não pode de forma alguma ser expressa pelo símbolo ou Cristo. Pelo contrário, como vimos, em muitos aspectos aponta para o diabo, que às vezes é conhecido por se disfarçar de anjo de luz. A natureza paradoxal de Mercúrio reflete um aspecto importante do eu, o fato de que ele é essencialmente uma união de opostos e, na verdade, não pode ser nada mais se quiser representar qualquer tipo de totalidade. A esquiva pedra filosofal, símbolo central da alquimia, que permite transformar matéria vil em ouro, é produto de um verdadeiro malandro, Mercúrio, que levou os alquimistas ao desespero. Para Jung, a pedra filosofal não se encontra externamente, mas em nós mesmos. Pode-se dizer que o malandro, na forma do mercúrio alquímico, contém a totalidade da psique, tanto a mente inconsciente quanto a consciente, o conhecido e o desconhecido, e a luz e a escuridão dentro de todos nós. A psique busca o equilíbrio, não ficando nos extremos, mas na combinação de opostos. A função transcendente na alquimia é onde a psique encontra o ponto médio. Isso ocorre quando chega a hora certa, ou seja, em sincronicidade. De certa forma, insuficiente ou demais são os trapaceiros, os extremos são como somos enganados. No entanto, o malandro está tentando nos apontar para o centro, para o caminho da individuação. Isso lembra o que Aristóteles disse sobre a virtude, que é um ponto entre a deficiência e o excesso de uma característica. Por exemplo, o meio-termo de confiança está entre a autodepreciação e a vaidade. À medida que alguém se torna mais equilibrado na vida, também alcança a totalidade psíquica. Os malandros estão sempre em cena, tentando mostrar à cultura a sua sombra e as mudanças inevitáveis que estão em curso. Em termos mitológicos, a batalha entre as forças da criação e da destruição, tipificada pela polaridade trapaceira, está tão viva e bem no mundo moderno como estava para os nossos antepassados. O malandro chega ao cenário mundial através da psique do indivíduo. Devemos chegar a um acordo com os conflitos internos, a fim de obter mais clareza sobre os conflitos externos em que parecemos, como cultura, estar atolados. A integração do arquétipo do trapaceiro permite-nos deixar de ser governados pelo nosso próprio ego egocêntrico, para uma nova forma de viver, na qual se tem integridade e relacionamento.
Permite-nos tomar consciência das nossas verdadeiras emoções, comportamentos e pensamentos, que a nossa personalidade inconsciente está escondendo e sem os quais não há individuação alguma. Em outras palavras, o malandro nos permite descobrir o nosso eu, a totalidade da personalidade que une os opostos da consciência e do inconsciente e mantém tudo unido em equilíbrio e unidade. O malandro tenta nos acordar e, no processo, nos sacudir até o âmago do nosso ser. Talvez seja porque ele incorpora padrões fundamentais contra os quais lutamos ferozmente e precisamos desesperadamente reconciliar dentro de nós mesmos e do nosso mundo. Através da negociação e da ruptura de convenções e fronteiras, o trapaceiro amplia o domínio do potencial humano. Embora o malandro possa nos trazer lições difíceis, ele também é a força que nos permite imaginar e criar possibilidades inteiramente novas. Na história do coletivo como na história do indivíduo, tudo depende do desenvolvimento da consciência. Isto traz gradualmente a libertação do aprisionamento na inconsciência, e o trapaceiro é, portanto, um portador de luz e também de cura.